Você sabe, toda quarta-feira é dia do Papo de Redação. É um programa que a gente faz especialmente para receber os nossos colegas jornalistas aqui na redação da CBN Campo Grande, em que a gente fala da pauta do momento, em que a gente cria a notícia, em que a gente cria os fatos. E hoje, para poder criar os fatos e falar sobre os fatos, a gente convidou o Silvio Mori. Silvio, jornalista, colega nosso há mais de 23 anos, atuando em diversos veículos de comunicação. É nosso convidado de agora. E a gente quer, Silvio, em primeiro lugar, agradecer você por ter aceito o convite, desejar que você seja sempre bem-vindo à CBN e dizer ao ouvinte da nossa emissora que está ouvindo a gente agora nesse feriadão de quarta-feira, que o papo agora é de jornalista para jornalista com Silvio Mori. Bom dia, Silvio. Bom dia, Otávio. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom poder falar um pouquinho da nossa área, do nosso trabalho. É Silvio Mori ou Silvio Mori? Mori. Mori. Lembrando que o Silvio é um colega nosso, já atua há muitos anos. E, Silvio, a gente que acompanha, a gente que faz a notícia, nós somos responsáveis pela produção, não dos fatos, por relatar os fatos. Sim. Você vem há mais de 2 décadas aí produzindo conteúdo também e informando o cidadão de Campo Grande, do interior do estado, enfim, é uma luta diária incessante, né? Exatamente, até porque às vezes surge nesse meio caminho algumas pedras e você fica naquela agonia porque você quer passar a informação, às vezes bem mais detalhadas, e aí você fica sempre dependendo de um feedback, de resposta de uma fonte, a ligação de um entrevistado. Você tem todos esses empecilhos que tem no dia a dia, né? Mas é uma luta gostosa. Eu tenho certeza que quem faz jornalismo hoje faz muito, mas muito mesmo por amor. E você faz o jornalismo diariamente. A gente quer, em primeiro lugar, a sua vinda aqui, agradecer ao Grupo Capital, que você hoje trabalha no Grupo Capital. Exato. Você apresenta Eu apresento junto com o Joel Silva. Isso, o Capital Meio-Dia, e faço parte também da equipe do Página Brasil. Página Brasil. A gente quer agradecer o Cacá, que é o diretor do grupo, e dizer que esse é um espaço exclusivo para jornalista. Nós aqui não representamos marcas. Esse é o momento em que a CBN, que eu, enquanto âncora deste programa, diz o seguinte: os diretores das empresas, se puderem liberar os funcionários, os parceiros, para vir aqui, inclusive, falar bem da própria empresa que representam. E você faz um programa ao meio-dia com meu colega, nosso colega Joel Silva, um programa fantástico, um programa que representa muito bem, inclusive, e que para o Grupo Capital é importantíssimo. E ter você aqui para falar de tudo isso, nós vamos convidar o Joel Silva também para estar aqui. Ele vai ter que sentar aqui. A gente faz um apelo ao grupo e dizer o seguinte: cada vez que um companheiro de um veículo de comunicação, seja ele qual seja, vem aqui, nada mais é do que um momento de integração. É verdade, Otávio. Eu tenho, graças a Deus, o Grupo Capital, ele dá uma liberdade muito grande para os seus funcionários. O Cacá, a dona Soraya mesmo, eu tenho uma gratidão muito grande por eles, por essa liberdade para nós, né? O Joel é o mestre, você sabe disso. É o nosso papa. Eu aprendo diariamente. Eu conheci o Joel na faculdade. Gente boa. Dormindo, então nem se fala. Exato. O Joel e a Neia, eu conheci eles na faculdade. Fantástico. Quando eu entrei no grupo, o Joel abriu as portas do programa dele, do Capital Meio-Dia, né? Para que eu estivesse ali dividindo a bancada. Então eu aprendo diariamente com eles, com a Anaí Gugel, que tá ali com a gente também. Tá lá, deu a Ju Cheirosa. Todo dia é um aprendizado novo. São referências, né? Exatamente. Referências importantíssimas. Ali tem uma bancada aquidauanense nipônica. Aquidauanense nipônica. Os três são de Aquidauana. Eu nasci em Aquidauana, Joel Silva e Anaí Gugel. Os três, né? Eu tenho a minha descendência nipônica e a Anaí, ela é casada com um japonês. Exato. Que legal. E você vê, hoje em dia a gente fala muito de jornalismo, mas é impressionante o quanto nós temos que ser multi para poder atuar na profissão. Hoje você tem que fazer uma boa matéria para um site, você tem que fazer uma locução boa, legal, ou pensar, fazer uma entrevista com quem quer que sente no estúdio, na cadeira do estúdio, para você bater um papo sobre política, economia, enfim, meio ambiente. Você tem que estar antenado com tudo. E você precisa fazer televisão. Você também fez televisão, tá? Na verdade, eu comecei fazendo televisão. Eu sempre me especializei em televisão. Quando começou a convergência, quando o online começou a ser o carro-chefe da notícia, porque hoje realmente eles... Aliás, demoramos muito para entender isso, né? É verdade. Aí eu comecei a migrar também, fui atrás de cursos,
fui atrás de especialização, fui atrás de pós, e aí eu migrei também para o site e acabei me apaixonando pelo online também. Mas a minha trajetória mesmo foi em televisão, desde Cuiabá, aí eu vim para Campo Grande, iniciei aqui com a Marisa Machado, na extinta TV Guanandi, que hoje é TV interativa, então foi uma experiência muito boa mesmo. O dia a dia da notícia também é fascinante, né? Você ter que correr atrás da informação, alguém deu uma informação, a gente passa por isso aqui. Olha, saiu tal notícia em tal site mas nós não colocamos isso aqui ainda, não, mas já estamos finalizando. E aí você liga para a parte, você quer saber o fato em si, você quer que a pessoa fale para você, o rádio tem disso. Você quer que a pessoa coloque a voz dela aqui, que é para a gente poder consolidar que nós realmente nos preocupamos com o fato. E são tantos os fatos, Silvio. Tantos os fatos, que você tem que às vezes cortar aqui, cortar ali para pegar um que é mais importante. Exatamente, e às vezes você não dá tempo. Não dá. Eu sempre falo, o dia deveria ter mais de 24 horas, porque você não consegue. E acho até que, assim, pela profissão, pelo que a gente representa para a sociedade, o jornalista, o jornalismo tinha que ter muito mais espaço na televisão, no rádio, tudo quanto é lugar, para poder falar mais sobre notícia. E às vezes um boletim só, ou um tema superficial, você não consegue aprofundar, ou quando se aprofunda, é um tema que às vezes uma parte do nosso ouvinte não quer. Então acho que o jornalismo, e aí a gente pega nacionalmente, não só aqui, precisa de mais espaço. Tem muito profissional bom, inclusive precisando de espaço no jornalismo aqui no estado. É verdade. E isso a gente é só fazer um rápido olhar aqui em Campo Grande. Quantas emissoras de televisão nós temos aqui? Né? Se você comparar com uma outra cidade. Sim, né? Reduzido, né? Totalmente. O número de jornais impressos também vem reduzindo, a gente até entende por causa do online. Mas o próprio online, ele deveria crescer mais, deveríamos ter mais referências, né? Como você mesmo disse, nós temos excelentes profissionais aqui, e eu acho que Campo Grande está começando já com essa migração das AMs para FMs. Já houve já. A Então, própria CBN, a rádio que você ouve agora aí, é resultado da migração de uma AM, que era a AM Concórdia, que foi criada aqui em Campo Grande. Portanto, a CBN existe aqui desde 1992, mas era a AM. Depois migrou, e essa migração permitiu que a gente viesse para o FM. Né? E o próprio Grupo Capital também tem aí a Rádio Globo. Exato, né? que era resultado de uma migração. Isso, que era muita gente, a Rádio AM Capital, né? E muita gente assim, ainda confunde. A Rádio Globo, CBN é do mesmo grupo. Não somos de grupos empresariais diferentes, porém nós temos uma mesma base, uma mesma mãe, que é o Sistema Globo de Rádio, né? Exatamente. E a gente aqui, não é que a gente disputa, a gente não disputa nada com a Rádio Globo, mas a gente transmite os jogos, a Rádio Globo também, o ouvinte ouve a mesma partida nas duas rádios. De alguma maneira a gente tem uma relação. Eu acho que rádio é igual política, em certo ponto. Quando você vai a uma reunião, onde eu vou dar o exemplo de associações. Quando você vai numa associação, a associação não pode fechar a porta para nenhum candidato. Verdade. Né? Ela tem que ser isenta disso. E ela tem credibilidade. Exatamente. Ela abre a porta para quem solicitar. Né? Abriu a porta, o candidato vai. Quem vai conquistar os eleitores vai ser o candidato. O discurso dele. E a rádio é no mesmo caminho. Exatamente. Entendeu? Nós temos aí várias no dial. O ouvinte tem o poder, se vai ouvir a gente ou não, na ponta do dedo, no carro dele. Exatamente. Não quero. Ele vai lá e aperta o botãozinho, já tem a outra rádio cadastrada e tal. É um momento. Eu acho que o nosso trabalho. Tá no volante do carro, né? É no volante do carro. Tá no volante do carro. Daqui a pouquinho, inclusive na voz. Muda pra CBN. O rádio já obedece. 10h16 agora em Campo Grande. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente volta a conversar aqui com o jornalista convidado do Papo de Redação, Silvio Mori. É o nosso convidado jornalista de hoje, Silvio. E essa nossa batalha diária pela notícia, pela informação, acaba fazendo a gente ter uma relação muito próxima com a população, com o ouvinte, e nos coloca aí num patamar interessante. Nós não somos, a maioria dos jornalistas busca ali manter as pessoas bem informadas, se comunicar com elas, levar uma boa conversa, levar um bom papo. E isso muitas vezes nos transforma em agentes diretos, não políticos. Muito mais que políticos, nós temos condições de ouvir diariamente coisas que muitos políticos não fazem, é ouvir a população, o anseio, a reclamação, o desejo. Mas muitas vezes nos leva também para a política. E você acabou indo para a política por uma questão de, parece que, dedicação, uma questão de você gosta de fazer, de ter essa relação direta
com o cidadão. De onde é que vem esse veio político seu? Na verdade, tem um elo familiar, né? Meu pai, eu sou filho de político. Meu pai, em Camapuã, há muitos anos atrás, ele já atuava na política, né? Logo que nós saímos de Aquidauana e fomos morar em Camapuã, na região norte do estado. Então, meu pai atuou na administração municipal, foi candidato a vereador lá também na cidade. Na época, ele perdeu por 12 votos, entendeu? E aí, então, sempre tivemos essa atuação. E eu sempre no sangue. Tá no sangue. E eu sempre estive envolvido em campanhas políticas desde criança por conta do meu pai também. Então, acho que eu sempre tive esse gosto. E nós temos, por descendência oriental, muitos conhecimentos e a gente sonha, né, que o Brasil pudesse ser como o Japão. E pode em alguns pontos, basta a gente querer. Você morou no Japão? Morei 10 anos no Japão. 10 anos. 10 Ou seja, anos. você tem a cultura japonesa muito regada em você, a perfeição, a disciplina, aqueles cuidados com o que é certo e o que é errado. Exatamente. A gente preza muito, Otávio, porque hoje, você sabe, existe, sem discriminação, mas existe, é japonês, a gente pode confiar. Não que não exista japoneses que façam coisa errada. Uma tradição, assim, como no jornalismo, por exemplo, tem muitos jornalistas que fazem coisa errada, que nos envergonham às vezes. Exato. Né? Então aí você para pensar muito, porque você é uma referência. Sim. Né? E eu atuo na comunidade japonesa aqui em Campo Grande, em algumas do estado também. E, na verdade... A comunidade japonesa, inclusive, carente de lideranças, né? Bastante. Nós já tivemos 3 vereadores no mandato só, nós já tivemos vice-prefeito, vice-governador, e hoje nós não temos representantes. E nós temos uma das maiores comunidades do país. Exatamente. Né? Londrina elege vereador e deputado, Maringá elege, Curitiba já teve um prefeito japonês, São Paulo, nós temos inúmeros vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Mato Grosso, Campo Grande é a 4ª maior colônia do país. Terceira maior colônia. Primeiro São Paulo, segundo Paraná e aí vem Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso do Sul temos Campo Grande, que tem a maior, né? E, assim, e você que está correndo um sério risco de se tornar vereador em Campo Grande. Você é o primeiro suplente, né? Eu sou o primeiro suplente do Podemos, único diplomado também, com as contas aprovadas. Mas essa é uma disputa que está entre a vereadora enfermeira Cida Amaral e o próprio Podemos. É uma disputa jurídica. Jurídica, né? Deles, né? Então, nós não sabemos, eu não tenho essa... Como que eu posso? Eu não vivo desse anseio, eu não vivo dessa... O que diz a lei, o que a lei determinar, o que a justiça determinar, você vai cumprir e acabou. Se tiver exatamente, que dizer, são eles... Você vai assumir o posto, você está pronto para assumir. Exatamente. Eu acho que nenhum suplente gostaria de entrar dessa forma. Sim. Né? Eu não Mas se tiver que ser, não é você que decide, né? Não sou eu, né? Deixa o barco correr, se for convocado, nós estamos preparados, mas aí eu não entro nessa disputa deles, né? Não é minha. E essa rotina sua, essa rotina de jornalista, conversar com as pessoas ali, por ser jornalista, você tem um contato muito maior, nós temos um contato muito maior diariamente com os fatos que acontecem na cidade. A gente às vezes não sabe tudo, mas um pouquinho de economia, um pouquinho de meio ambiente, um pouquinho das questões sociais, investimentos governamentais, públicos, de onde vem uma emenda, de quem é a emenda, como é que funcionam os poderes. O jornalista ele acaba tendo um pouquinho mais de condição de discutir isso, de levar a informação. É uma escola, o jornalismo né? É uma escola, né, Otávio? Pra vida, né? Exatamente, porque você aprende. Eu tenho uma experiência por eu ter trabalhado na Câmara dos Vereadores por 6 anos, 2 anos na Assembleia Legislativa. Então, essa parte eu aprendi muito, né? Eu me preparei. E você, como você mesmo disse, todos os dias ali junto com o Joel, nós estamos entrevistando diversas pessoas, né? De várias áreas, e isso permite realmente ampliar o nosso conhecimento, tirar dúvidas com quem realmente sabe das coisas e até mesmo proporcionar aí, auxiliar as outras que não sabem. O Joel também foi candidato na última eleição. Não, na última não, a anterior. Ele foi candidato, né? A deputado estadual também pelo partido. É impressionante o quanto o Mato Grosso do Sul já produziu bons políticos que saíram ou que se utilizaram do jornalismo, né? Para poder entrar na vida pública. Ainda, para você, ainda é um projeto importante? Você acredita que como jornalista e como representante, como agente público, você também pode contribuir muito mais?
Acredito que sim, tenho diversos projetos. Eu sei que eu posso somar mais, Otávio, não só com a população, mas com algumas classes, né? Às vezes eu sou muito criticado porque eu falo muito da comunidade japonesa, mas nós temos que ter uma referência. Sim. Né? Se eu for puxar um político brasileiro, que referência eu tenho atual? Porque se você for pegar também, você tem muitos políticos se utilizam de bandeiras. Exato. LGBT, as comunidades quilombolas, os assentamentos. Tem gente que defende as minorias. Não que a comunidade nipônica seja a minoria, é uma comunidade gigantesca. Tem condições de conduzir o seu futuro se tiver ali uma noção exata do que ela quer. E é natural que se fale dela. Você é Exato. Um descendente. E aí, se nós pegarmos a história de Campo Grande, ela foi construída pelos japoneses também, né? Que chegaram aqui justamente com a construção da ferrovia. Né? Então nós temos essa história que ajudamos a construir Campo Grande, ajudamos a construir o estado de Mato Grosso do Sul, podemos mais. Porém, nós temos que ter novos líderes, uma nova liderança, nós temos que ter novos agentes políticos que possam fazer esse trabalho. Nós temos cidades, Otávio, no interior de São Paulo e no interior do Paraná, que elas têm cidades irmãs no Japão. Sério? E que fazem esse convênio, que fazem esse trabalho e que auxiliam na gestão municipal de cada cidade. Campo Grande não tem nenhuma cidade irmã no Japão, onde você pode fazer um intercâmbio e pode gerar até recursos, entendeu? Nós não temos indústrias do Japão instaladas em Mato Grosso do Sul, mas nós temos na Bahia, nós temos em Manaus, nós temos em São Paulo porque é a porta de entrada do Brasil, né? Mas nós temos lá na Bahia, nós temos em Manaus e não temos em Mato Grosso do Sul uma empresa japonesa que possa gerar empregos, que possa estar aqui, que possa gerar renda para o estado. Espaço tem, né? Espaço tem. Às vezes falta uma comunicação mais eficiente, exato, falta projetos, falta interesse. Ter representante. Para você ter uma ideia, Maringá está realizando a festa dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil, que completa agora em junho. Vai ser uma grande festa. O vice-primeiro-ministro do Japão estará. A princesa, a caçula, que abdicou o trono, mas não deixa de ser princesa, vai estar na festa. E nós não temos nada. É muito importante a gente lembrar sobre que Campo Grande é muito mais que simplesmente a capital do Soba, ou que tem uma comunidade gigantesca. Tem muito mais para nos oferecer. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque agora são 10 horas e 27 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo, 36 minutos agora em Campo Grande. Você está ouvindo o Papo de Redação aqui na CBN e hoje o nosso convidado é o jornalista Silvio Moro. Silvio, a gente vive aí um ano eleitoral. A gente está diante de boatos, notícias sobre política, notícias sobre políticos, notícias de tendências, pesquisas, números, tudo isso vem influenciando diretamente, diariamente, na nossa conduta profissional. Como é que você avalia este ano? A gente vê falar que esse ano vai ser um ano de notícias fakes, de que as campanhas se darão mais no campo digital do que no bate-papo com as pessoas, porque vai ser muito rápido. Vai ser uma eleição diferente também, a cada ano, cada eleição a gente percebe uma mudança nova. Como é que você avalia esse processo? Eu acredito que vai ser, sim, uma eleição bem diferente, né? Nós tivemos essa diferença no contexto municipal e agora no contexto estadual. Vai ser muito diferente justamente por conta disso. O tempo é muito curto, né? Nós temos 79 municípios, ninguém vai conseguir. Tem gente que já está caminhando, tá nas estradas, estão visitando os municípios. Mas para quem tem mandato, vamos dizer. Exatamente. Utilizando a própria estrutura do Exatamente, poder, mas né? eu acredito que alguns ainda estão queimando a largada. Eu acho muito prematuro você fazer tudo isso, entendeu? Tá certo, tem o velho ditado, quem chega primeiro toma água limpa, pode ser. Mas, na minha opinião e pela vivência que eu tive, a eleição se define nos 15 últimos dias. Depois do dia 15 de setembro. Exatamente, é ali que vai definir. Não adianta, tem pessoas que você visita hoje, fala do seu propósito, fala da sua pré-campanha, fala da sua pré-candidatura, mas tem 50 que vão passar por ali ainda. E falar o mesmo discurso. Exatamente. Vezes, né? Vai vencer aquele discurso que tiver mais convencimento, mais poder de convencimento. Sim, e o eleitor, ele vai acabar ficando confuso nesse meio tempo e ele vai definir realmente
no finalzinho. Hoje, quem nós vemos discutindo política? Nós estamos vendo os próprios políticos, os assessores políticos, os jornalistas. Mas a população em si ainda não entrou nesse mérito de discutir a política e discutir quem serão os candidatos. Então, a gente está aguardando, né? Estão aguardando. O bombardeio chegar. Exatamente, quando realmente começar a campanha. Por enquanto, escutam, não prestam atenção, são poucos que prestam atenção, e não leva isso adiante. Então, acho que ainda está sendo um pouco prematuro você fazer tudo isso. A gente sabe que quando a gente fala de campanha digital nas mídias sociais hoje tem um poder muito grande em se tratando de WhatsApp. Eu conheço pessoas que participam de 70 grupos de WhatsApp. Você? Isso, a gente participa de vários grupos também, inclusive alguns em comum. Mas a gente percebe que nesses grupos ainda está, e é muito evidente, as pessoas expressarem aquele desejo pessoal. Olha, exato, eu defendo o João. Então o João é lindo, o João é maravilhoso, e isso vai ficando. Apesar que se você não leu naquele momento, o grupo do WhatsApp ele é mais complicado, que você perdeu. Já no Facebook, existe hoje uma tentativa do próprio Facebook de controlar esses discursos, as notícias falsas, que inclusive no próprio WhatsApp, as notícias falsas de que fulano abandonou cicrano, de que fulano está junto com outro, com Beltrano, e às vezes não é verdade. A gente vem percebendo, e eu tenho percebido isso, não sei se você percebe, nota que os pré-candidatos, principalmente ao governo do estado, estão buscando ferramentas para se proteger disso. Exatamente, eles estão buscando porque o que acontece no WhatsApp? Às vezes são notícias antigas. Eles querem colocar agora como se fossem atuais. Exatamente. Entendeu? Então tem que ter, e eles estão certos em buscar um mecanismo para que isso não aconteça, né? E nesse ponto, a majoritária dos candidatos, eles estão atuando muito bem, porque eles sabem que isso daí vai prevalecer. Já alguns, como te falei, alguns pré-candidatos, a deputada estadual, a deputado federal, não estão se preocupando com isso. E quando acordarem, será tarde demais. Então a gente tem que ter realmente essa preocupação, principalmente com fake news, que vai ter bombardeio. Você que morou no Japão, atuou como jornalista lá no Japão também, não é um fenômeno que ataca o japonês, não, né? Esse tipo de situação, ou você percebe que é mundial? Não existe, é totalmente diferente. A campanha eleitoral lá já é diferente também, né? E aqui é muito difícil você encontrar ataque aos japoneses, aos pré-candidatos japoneses. É muito difícil acontecer. Eles se preocupam mais com propostas verdadeiras. Exatamente, falsas, né? Exatamente. Até na cultura, né? Até no discurso não se existe essa de atacar o seu concorrente que seja nipônico, né? E a própria comunidade japonesa também não quer isso, não gosta disso. Exemplo disso nós tivemos até nos candidatos a prefeito na eleição passada, entendeu? Se você chegar dentro da comunidade e começar a atacar um outro candidato, melhor você nem ir. E existe uma cultura, né? Existe uma cultura. Oriental ali. O respeito, né? O respeito. E aí você tem que prezar por isso daí. Não vai ser atacando que você vai conquistar o japonês. Não adianta. Tá aí, uma cultura para você que é pré-candidato a algum cargo nessas eleições e deseja passar sua mensagem com credibilidade, você precisa ter, antes de mais nada, respeito pelo seu adversário. E é uma coisa interessante, Otávio, que hoje nós vemos isso dos candidatos à majoritária, apenas um que tem esse respeito pela comunidade, que está presente. O japonês é muito de pessoas que estão presentes, entendeu? E nós vemos hoje que apenas um candidato ao governo é tão presente lá, dentro da comunidade. Não é por falta de convite. Às vezes eu vejo que tem alguns candidatos que não dão uma importância. Nós temos uma colônia portuguesa muito grande, nós temos uma comunidade italiana, nós temos a paraguaia, nós temos os libaneses, exatamente. E Campo Grande é formada por uma série de pessoas de várias partes do planeta. Exatamente. E alguns candidatos não estão cuidando dessas comunidades que formam toda a sociedade de Campo Grande. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque são 10 horas e 42 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Agora 10 horas e 46 em Campo Grande, a gente volta a conversar com o Silvio Mori, ele que é jornalista, colega nosso, participando hoje do Papo de Redação. Silvio, esse nosso dia a dia é até bom para o nosso ouvinte entender qual é a sua percepção hoje desse cenário nacional
em falando de país, em falando de eleição, conturbado, gente sendo presa todo dia, uma operação policial pipocando no país. Você avalia ainda esse cenário político nosso eleitoral como indeciso, totalmente indeciso, bastante indeciso ou definido? Não, ele está bastante indefinido. Bastante indefinido. Quais são os candidatos que nós temos realmente para presidente do Brasil? E se a gente fizer aqui, a gente começa a chorar. Exato. Vamos começar a chorar, porque eu não tenho candidato. As alternativas são péssimas. São péssimas, né? Eu não tenho ainda, entendeu? Você tem Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Marina, Geraldo Alckmin. Vamos lá, me ajuda mais um pouquinho. Né? Tem o Lula preso. O Lula preso. Querem que ele seja. Enfim, é um time péssimo. Exatamente. De pré-candidatos à presidência da República. Até agora eu só vi a questão de força popular, mas eu não vi nenhum projeto deles. Exatamente. O que eles vão fazer para resolver a economia do nosso país? Nós conhecemos mais o passado ruim de todos eles do que proposta para o futuro. Proposta para o futuro, exatamente. O que eles vão fazer para tirar o nosso país da situação que está? Não disseram nada. Não tem. E se disserem, não terão como provar que conseguirão fazer, porque o país precisa de tantas reformas, muitas, de tantos projetos importantes para tirar a gente desse marasmo. E olha o quanto esse país é bondoso. Apesar de tudo, a gente continua crendo, acreditando que pode amanhecer um novo dia e melhor. O brasileiro é um guerreiro. Muito, porque o brasileiro ele não desiste nunca. Não. Né? E nem pode. Nós temos que sonhar, nós temos que sonhar. Só que esse sonho, é o que eu sempre falo, Otávio, chega no dia da eleição, não deixa esse sonho morrer. Porque ali é o momento e a hora de você fazer a mudança, de você poder falar, não, eu quero um novo país. Eu vejo as pessoas falando em renovação, eu vejo as pessoas falando do novo, de mudar, né? Queremos gente nova, mas chega no dia da eleição, votam sempre nos mesmos. Essa mudança não acontece e nós precisamos acreditar no novo, nessa mudança. Uma coisa que eu sempre digo, Sérgio, o Moro, é novo, é ele quem fez a Lava Jato, é ele quem está fazendo. Nós temos exemplo aqui em Mato Grosso do Sul que agiram. Nós temos o Marcos Alex Vera, é um rapaz novo. Nós temos promotor novo. Nós temos a Paula Volpe, nova, jovem. São eles que estão fazendo a mudança. Passando o país e o estado a limpo. Né? Exatamente. E é isso que nós precisamos fazer na política também. Sabe qual que é o grande problema, Silvio? A gente vê em Minas Gerais, por exemplo, até 2, 3 meses atrás, a Dilma Rousseff votava no Rio Grande do Sul. Ela transferiu o título para Minas Gerais, vai concorrer ao Senado da República por Minas Gerais e corre o risco de ser eleita. Pergunta pro eleitor, que país você quer pro futuro? Não é, a gente vê no Jornal Nacional, nos jornais da TV Globo, fala que Brasil que você quer pro futuro. As pessoas vão lá, gravam, mas na hora de votar, é o que você diz, na hora da urna, às vezes as pessoas não fazem aquilo que dizem querer. Exatamente, é bem isso. E aí e ainda tem aquela velha política de você trocar o seu voto por uma cesta básica, trocar o seu voto por uma nota de R$50. Você está jogando o seu futuro. Tem muito, porque você está fazendo isso, você está jogando 4 anos para frente a lata de lixo. E não pode ser feito dessa forma. Com todo cuidado, Silvio, a gente tem aqui na bancada desse quadro, nosso, que é um quadro feito por jornalistas e para jornalistas, nenhuma pauta específica. Mas é interessante a gente dizer o seguinte, sem que a gente tenha que emitir opiniões, o quadro também é bastante indefinido aqui no Mato Grosso do Sul, nessa questão eleitoral, né? Está bastante indefinido ainda. Por enquanto a gente sabe que nós temos 3 despontando. Sim. Né? Nós temos 3 Humberto Amaduti, Odilon de Oliveira, André Putinelli e o atual governador Reinaldo Azambuja. São os 4 que estão aí ganhando destaque. Eu acho que não vai ter mais ninguém, pelo menos eu não tenho conhecimento. Acho difícil, né? Para deputado estadual, deputado federal, tudo indefinido ainda. Nós já tivemos uma candidatura recentemente, eu soube da desistência de um pré-candidato a federal, né, que foi o Humberto Figueiró. Figueiró anunciou sua desistência. Exatamente. Para contribuir de alguma maneira na política, mas não é mais pré-candidato. Não é pré-candidato. Esteve aqui, conversou com a gente. Exato. Então está muito indefinido ainda tudo isso. Nós temos aí a esperança que todo mundo queria que o Joel fosse candidato. Joel não é candidato também. Joel Silva não é candidato, entendeu? Então nós temos aí uma indecisão geral, né? Por exemplo, quem são os pré-candidatos ao Senado? São 2 vagas. Ontem entrevistei aqui Soraya Tronic.
ela que é do PSL, do partido do Jair Bolsonaro, Sim. que também aqui no estado não tem um candidato ao governo. Você vê como que coisa tá Exatamente, aí eu te digo. O cara lidera a corrida nacional, mas não tem um candidato representante aqui e tem um bom nome ao lado dele, que é o Coronel Davi, tem um bom nome ao lado dele. Mas que não deve disputar o governo, deve ir para a Assembleia, enfim, o PSL aqui vai ter a Soraya, vai ter vários candidatos a estadual, deve ter candidato a deputado federal também. Também, que é a preocupação de todos os partidos hoje. Para onde caminha o Jair Bolsonaro. Neste momento, e a gente sabe que se a eleição fosse hoje, muito provavelmente Jair Bolsonaro estaria eleito presidente da República. Mas aí eu te pergunto, como será o nosso país no comando dele? É aquilo que a gente conversava agora há pouco, cara. Já pensou? A gente está nas mãos de Ciro Gomes. A gente conhece bem a história, o histórico político, ou conheceremos mais ainda, Ciro Gomes e Marina Silva, que a gente sente falta de atitude por parte da Marina e não tem um discurso que a gente possa acreditar que esse discurso vai ser realmente os dois, tanto o Ciro Gomes quanto Marina foram ministros de Lula ou Dilma, ou ministros de Lula ou ministros de Dilma. E você tem o Geraldo Alckmin que não consegue ganhar no próprio estado de São Paulo, exatamente. Perde para vários. É uma eleição indefinida lá, e aqui no Mato Grosso os números, as sondagens, as pesquisas, eu não acredito muito em pesquisa, a gente até aqui na CBN vai avaliar muito bem que pesquisas iremos divulgar, até para não causar nenhum tipo de influência, nem positiva, nem negativa naqueles que disputam, mas os números têm mostrado um equilíbrio muito forte aqui no estado. A pesquisa, ela altera a cada mês. Graças a Deus eu estou em todas. Eu fico feliz por isso, Otávio, entendeu? Mas é como você falou, pesquisa não define eleição. Reflete o momento só, né? Mas reflete o momento, auxilia no trabalho de cada candidato. Nas eleições passadas, em 2016, eu também estava em todas as pesquisas, estava em primeiro lugar e refletiu de uma forma positiva. Eu fui o candidato Nikkei mais votado. Nós tínhamos 6 candidatos descendentes de japoneses e eu fui o mais votado. Entendeu? Chegando à primeira suplência. Então, reflete muito as pesquisas. Não define, mas reflete, ajuda você a fazer um trabalho e desperta um pouco o interesse do eleitor para conhecer mais quem são aqueles que estão despontando, quem é aquele que está aparecendo. Exatamente, auxilia muito. 10:57 em Campo Grande, a gente volta aqui a conversar com o jornalista Silvio Mori, nosso convidado de hoje do Papo de Redação. Silvio, a sua avaliação, nesse momento de indefinições, em que a gente fica querendo ouvir diariamente o que é que disse candidato A, candidato B, candidato C. O jornalismo tem um papel importante nesse processo, né? Muito importante, porque a gente vai justamente mostrar quem são os pré-candidatos e as suas propostas, né? Nós vamos ser o elo entre o eleitor e o candidato, nós vamos estar ali no meio, fazendo debate, fazendo a sabatina com eles, tentando tirar deles justamente essas propostas, né? Que muitas vezes ainda não estão definidas, eles estão ainda fazendo, por exemplo, nenhum pré-candidato até agora apresentou seu plano de governo, nenhum. E olha que não é por falta de cobrar, você sabe de que nós estamos ali, né? Constante, né? Olha, a educação está passando por isso. Você já pensou, já analisou o que o senhor vai fazer caso venha a ser o governador do estado? Tá muito mais difícil hoje você fazer um discurso vazio. As pessoas, elas têm informação, elas detêm informação aqui no computador o tempo todo. Exatamente. Se não tiver fatos concretos, se não tiver base, se não tiver conhecimento, dificilmente ele vai conseguir convencer o eleitor de que ele é o novo. Não adianta mais prometer. Não adianta vir com promessas. Eu falava de jornalismo, Silvio, a importância do nosso trabalho. Recentemente o Odilon esteve sentado aí nessa cadeira e disse que, eu questionei ele, disse que o André Putinelli havia dito que o André convidou a gente para a entrevista coletiva da vitória dele, André, no dia 27 de outubro. E aí o juiz Odilon, pré-candidato ao governo, disse que era bom o André cancelar, porque não vai ter nem segundo turno, que ele, Odilon, vai ganhar a eleição. E aí agora, hoje, aqui no jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, soltou uma reportagem, a reportagem do Bruno Arce, inclusive, com a seguinte manchete, uma foto do Azambuja, aí ele diz também, referente a declaração do juiz Odilon pra gente aqui. Já vi, disse Azambuja, já vi candidato comprar o terno da posse e perder a eleição. Aí a linha fina aqui diz, governador rebate a afirmação de Odilon de Oliveira de que ele venceria as eleições no primeiro turno. É um jogo de palavras, interessante, né? Que deve ter muito cuidado. Temos que ter, eu falo agora como pré-candidato, temos que ter muito cuidado
nas nossas palavras, porque hoje eu estou aqui, concedendo uma entrevista à CBN. Um bate-papo de colegas. Mas que vai ficar na rede social. Vai ficar lá. Vai ficar na internet, vai ficar nas nuvens. Então você pode ser cobrado, como é hoje. Um exemplo que teve aí uma grande repercussão quando teve a votação da taxa de lixo na nossa capital. O que circulou? Aqueles que votaram a favor, né? Que votaram a favor. Então você tem que ter o raciocínio. Não você é fácil tem que ser político. Não é fácil. Como não é fácil jornalista também. Exatamente. Nós somos cobrado diariamente. Silvio, para nós aqui da CBN te receber aqui, bater esse papo descontraído, esse papo sem muito compromisso com as questões de promessa, até porque a gente está falando de jornalismo. Para um público que compreende que este quadro, ele não reflete necessariamente a opinião da Rádio CBN, até porque os nossos convidados têm aqui um momento livre, um momento para poder falar aquilo que pensa, aquilo que quer. Por isso é um papo de redação. A gente quer agradecer demais a sua vinda aqui. Otávio, mais uma vez, obrigado pelo seu convite. Estou sempre à disposição para discutir o nosso jornalismo e fazer um convite também aos ouvintes da CBN para que curtam o meu site, que é o culturanikkei.com.br. É um site cultural totalmente voltado para a cultura japonesa do nosso estado. Nikkei com 2K? Com 2K e Y no final. Y no final. Cultura Nikkei. Isso. Isso. E notícias do Japão, notícias de toda a comunidade. É um site que está há 11 anos no ar. Uau. E ele é pioneiro em Mato Grosso do Sul e hoje está sendo referência no Brasil. Nós vamos ter o Festival do Japão, aonde todos os anos eu sou convidado a participar e eu fico honrado por levar a comunidade de Mato Grosso do Sul até lá. Quem quer ouvir o Silvio Mori diariamente, o Silvio Mori lá no Capital Meio-Dia. Exatamente, na Capital Meio-Dia. Na Capital FM. Na Capital FM 95,9, junto com o Joel Silva e Anaí Gurgel. Um abraço pro Joel, um abraço pra Anaí. Obrigado ao Cacá por ter liberado você para falar com a gente. Ao Cacá, Dona Soraya também, nossos diretores. Dizer a eles que esse é um espaço só para jornalistas. Tá em que certo. a gente conversa sobre tudo e isso é importante, que fortalece também a nossa categoria, a nossa classe tão importante para esse país. A imprensa tem papel preponderante nesse momento do Brasil. Muito obrigado, Silvio. Obrigado mais uma vez. Um abraço. São 11h02 agora. A gente quer agradecer a sua audiência, o seu carinho. Nesta quarta-feira, feriado, aqui em Campo Grande, dizer que a cada 15 minutos nosso time vai estar aqui trazendo informação para você e colaborando para que você se mantenha sempre muito bem informado. A gente volta amanhã, 5 horas da manhã, mas a cada 15 minutos nós voltaremos aqui e vamos manter você informado nesta quarta-feira, dia 13 de junho, feriado em Campo Grande. Um grande abraço a todos.